Voltando aqui, esse tema aqui é muito bacana, hein? Evolução biológica, né? Vamos falar um pouquinho sobre a evolução dos seres vivos, tá certo? Então, a evolução biológica corresponde ao processo de modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo. A atual diversidade dos seres vivos é resultado do processo de transformação e adaptação das espécies dos variados aos variados ambientes, constituindo a evolução biológica. A ideia principal da evolução biológica é que todos os seres vivos compartilham o mesmo ancestral. A partir dela surgiu a enorme variedade de espécies que encontramos hoje. Pode-se dizer que a evolução é o processo pelo qual os organismos modernos se desenvolveram a partir de antigos ancestrais. Até meados do século XIX, predominava a ideia do criacionismo, né? De acordo com o criacionismo, as espécies foram criadas por um ato divino e se mantêm imutáveis até hoje, né? O chamado design inteligente, né? Então, por exemplo, se você encontra um pedaço de ouro, né? E um relógio de ouro, são semelhantes, né? Só que para obter o relógio de ouro, alguém o construiu, né? Então, esse é o design inteligente. Então, uma força superior divina, né, pegou o material existente na Terra e criou os seres vivos, né? Só que eles não sofrem evolução, né? Segundo o criacionismo, né? Ou fixismo, né? Fixismo vem de fixo, né? E criacionismo vem de criação, né? Então foram criados e não se modificam ao longo do tempo, tá bom? Então essa é a ideia defendida pelas religiões, né? Pela igreja, tá? Enquanto que o evolucionismo já é uma vertente da ciência, tá certo? Bom, ainda em meados do século XIX, começa a ganhar força a teoria evolucionista. Nesse contexto, as ideias de Charles Darwin e Alfred Russel Wallace são as mais consistentes para explicar a evolução dos seres vivos. Darwin afirmou que os seres vivos, inclusive o homem, descendem de ancestrais comuns, que modificaram-se ao longo do tempo. Atualmente, a teoria do neodarwinismo explica a evolução dos seres vivos. Ela surgiu no século XX e representa a união dos estudos de Darwin, principalmente a seleção natural, com a descoberta na área da genética, com as leis de Mendel e as mutações. Então veja bem que a evolução, né, ela se mistura com outras áreas, né, como por exemplo a genética, né? Quais são as evidências da evolução biológica, né? Entre as principais evidências da evolução biológica estão o registro fóssil, a adaptação dos seres vivos aos seus ambientes e as semelhanças entre as espécies, né? Então, o que é um registro fóssil? É qualquer vestígio de organismos muito antigos que foram preservados com o passar dos anos por meio de processos naturais. O estudo dos fósseis permite reconstruir a imagem de uma espécie já desaparecida e contribui para o estudo da evolução dos seres vivos a partir das análises entre semelhanças e diferenças entre as espécies. Pode-se concluir sobre o seu surgimento e desaparecimento. Então, no caso aí, a arqueologia, né, ela é muito importante, né? Por quê? Porque ela estuda os fósseis, né? E a partir daí dá para ter uma ideia de como eram os nossos ancestrais e fazer uma comparação de como uma ligação com os seres atuais, tá certo? Adaptação. A adaptação corresponde ao ajustamento que todos os organismos apresentam em relação ao ambiente em que vivem, né? Então, cada organismo ele é adaptado a determinado ambiente. Então, o Darwin ele observou, né, quando ele pegou o Beagle lá, o navio e começou a rodar o mundo, né? Ele parou aqui na ilha de Galápagos, né? Aqui no hemisfério no continente sul-americano e observou, né, essa adaptação dos seres vivos, né? Ou seja, eles têm adaptações exclusivas de acordo com o ambiente, tá? Então as adaptações são características mantidas nas populações ou fixadas nas espécies por seleção natural, né? Então, o que diz a seleção natural, né? Muita gente tem uma visão errônea, fala que os mais fortes sobrevivem. Na realidade, não os mais fortes, são os mais adaptados, né, que sobrevivem. Essa é o enunciado da seleção natural, tá certo? Bom, então nós temos como exemplo de adaptação a camuflagem e o mimetismo, né? O que é a camuflagem? A camuflagem é quando o animal ele se embrenha, né, no meio por exemplo, nós temos lá o bicho-pau, né, que é uma espécie de gafanhoto, né, um inseto.
Então, ele se camufla nos troncos das árvores, né? Porque ele tem a mesma cor, amarronzada. Então, ele se camufla ali, não ficando visível para os seus predadores, né? E o mimetismo? O mimetismo é quando o animal ele muda de cor, né? Se adaptando ao ambiente onde ele está. Um exemplo é o camaleão, né? Que muda de cor para parecer com o ambiente onde ele está. Então, essas adaptações, elas são evolução, né? Elas são aí um tipo de seleção natural. Bom, qual a semelhança entre as espécies? A semelhança entre diversos grupos de seres vivos reforça a ideia de que eles podem ter um ancestral comum durante a sua vida evolutiva ou história evolutiva, né? Então vamos ver algumas evidências. Órgãos homólogos. O que são órgãos homólogos? São aqueles com a mesma origem embrionária e semelhanças anatômicas, porém com funções diferentes. O processo que originou os órgãos homólogos é chamado de divergência evolutiva. Um exemplo são os membros anteriores de grande parte dos vertebrados, né? Então, os órgãos anteriores, né, eles têm semelhanças anatômicas, né, mas funções diferentes, tá bom? Órgãos análogos são aqueles com a origem embrionária e estruturas anatômicas diferentes, mas que exercem a mesma função. Então, é praticamente o oposto dos homólogos, né? Então, os órgãos análogos surgem por convergência evolutiva. Um exemplo são as asas nas aves e nos insetos, né? São animais diferentes, né? Um é invertebrado, outro é vertebrado que tem asas, né? Ou seja, são órgãos análogos, né? São órgãos semelhantes. Órgãos vestigiais são órgãos atrofiados e sem função aparente. Um exemplo é o apêndice do homem, né, que apresenta um vestígio de um compartimento do intestino que abrigava micróbios para a digestão da celulose em nossos ancestrais herbívoros, tá certo? Então, são órgãos vestigiais. Semelhanças embriológicas. Quando se observa o desenvolvimento embrionário de algumas espécies, nota-se que muitos são muito semelhantes entre alguns aspectos. Isso demonstra uma evidência de ancestralidade comum. Por exemplo, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos são muito diferentes quando adultos, mas seus embriões são muito semelhantes, né? Então, quando você pega o embrião desses animais, desses vertebrados, eles são iguais, né? Só que eles vão se diferenciando à medida que os embriões vão se evoluindo, né? Quando eles vão se desenvolvendo. Semelhanças moleculares. Os avanços da biologia molecular têm permitido comparar a estrutura genética de diferentes espécies. Esses estudos complementam-se às semelhanças anatômicas embrionárias e confirmam a relação de parentesco entre as espécies. Mecanismos da evolução biológica. Então, a teoria do neodarwinismo considera os seguintes mecanismos como fatores que contribuem para a mudança evolutiva. Então, por exemplo, mutações. A mutação corresponde a qualquer alteração no material genético de um organismo que pode originar de uma nova característica. Se essa nova característica oferecer alguma vantagem ao indivíduo, o alelo tende a ser preservado pela seleção natural, tá? Então, essas mutações, elas ocorrem ao acaso, né? Seja pelo ambiente, né? O aquecimento, seja por algum alimento que é introduzido na nossa dieta, né? Tudo isso vai causar alguma mutação no nosso DNA, tá certo? Só que muitas vezes não se expressa, tá certo? Ele vai expressar ao longo dos anos. Uma mutação, ela não ocorre de uma geração para outra, ela demora muitas gerações para se manifestar, tá certo? Deriva genética corresponde a um processo de mudança ao acaso das frequências alélicas, né? Quando fala alélicos, são os genes, né, de uma população. A deriva genética altera a frequência alélica de uma população de modo aleatório. Ela não trabalha para produzir adaptações, tá certo? Seleção natural, é um dos mecanismos fundamentais da evolução. Através delas, os indivíduos mais adaptados a uma determinada condição são selecionados. Assim, eles têm mais chances de sobreviver e se reproduzir e, consequentemente, transmitir suas características aos descendentes. Então nós temos aí algumas hipóteses heterotróficas sobre a origem da vida, né? Que está variada, mas é vida, tá certo? Então nós temos como parâmetro, né, Haldane e Oparin, né? Que são os primeiros cientistas, né, que observaram e proporam aí a chamada hipótese heterotrófica, né? Segundo esses dois camaradas, né, na Terra primitiva,
né? Só havia esses gases aqui, metano, hidrogênio, amônia, nitrogênio e vapor d'água. Acontece que há 3,8 bilhões de anos atrás, né, a Terra não é como ela é hoje. Ela não tinha uma atmosfera, tá? A atmosfera que ela tinha era primitiva, desculpa, ela tinha atmosfera, mas uma atmosfera primitiva, né? Então nós não tínhamos, por exemplo, o gás oxigênio, o gás carbônico, né? E outros que nós temos hoje, né? Naquele tempo não tinha. Tá? Isso há cerca de 3 bilhões de anos atrás. Então, naquele tempo a Terra se formava, né? Era muito calor, tá? A radiação era muito grande aqui na nossa litosfera, porque também não tinha camada de ozônio, tá? Então era um caldeirão borbulhante, fervulhante. Os vulcões em plena atividade, né? Liberando muito material, né? E aí vai. Então o que acontecia? As tempestades eram constantes, né? Então os raios, né? Esses vapores, né? O metano, hidrogênio, amônia, nitrogênio e vapor d'água iam se misturando, né? E precipitavam com as chuvas, né? Automaticamente evaporavam, subia, novamente se misturavam, descia. Até o momento que moléculas orgânicas simples foram se formando, né? Nos mares, né, que existiam, né, o que existem até hoje, né, na água, né, no caso aí na hidrosfera, tá certo? Esses aminoácidos, eles formaram o quê? Moléculas orgânicas. Então nós temos aqui moléculas simples, né, que são amônia, hidrogênio, né, por meio do juntamento entre elas e as reações químicas, né, formaram as primeiras moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas, elas formaram aí o primeiro DNA, o primeiro RNA e, consequentemente, os primeiros organismos vivos, né? Aí veio os primeiros fermentadores, né? Como assim os fermentadores? Os fermentadores, né? Eles produziam, né? Na realidade, eles se alimentavam, como não tinha oxigênio, eles fermentavam, né? Eles produziam energia sem oxigênio, tá? Mas só que liberavam o gás carbônico, tá? E nessa liberar gás carbônico, começou a atmosfera a ter um novo gás, que era o gás carbônico, tá? E no meio desses organismos surgiram os primeiros autotróficos, né? Que começaram a utilizar o gás carbônico para produzir o gás oxigênio, né? Até chegar aos nossos indivíduos que nós temos hoje, né? Até chegar aos organismos eucariontes, né? Os primeiros produtores, e aí vai, né? Então foi uma sequência, né? Uma sucessão de adaptações que foram ocorrendo ao longo dos anos até chegar o nosso tempo atual. Aí nós temos aqui o experimento de Stanley e Miller, né? Stanley Miller e Harold Urey, né? Que eles resolveram em laboratório, né? Ver se a teoria de Haldane, né? E Oparin realmente funcionava. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um sistema de vidro, né? Mandaram fazer esse sistema de vidro aqui, tá certo? Aqui eles colocaram um balão, né? Colocaram aqui dentro os gases que eles tinham na atmosfera primitiva, como metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água, né? Colocaram eletrodos para liberar as energias, né? Os relâmpagos, né? As descargas elétricas, tá? E aqui água fervulhando, né? Conforme essa água era fervida aqui, ela evaporava, via vapor, chegava aqui, sofria as cargas elétricas, se misturava com esses gases primitivos e era resfriado e caía aqui, ia depositando aqui como água. Bom, depois de deixar esse sistema funcionando, né, o Stanley Miller, ele foi e tirou uma amostra da água. O que ele percebeu? Ele percebeu que aqui tinham compostos orgânicos, né, assim comprovando a teoria de Haldane e Oparin, né, que nós vimos anteriormente, tá certo? Então, para ter uma noção aí dessa evolução heterotrófica. E aqui nós temos, para finalizar, as teorias evolutivas, né? Então nós temos aqui a teoria do fixismo, que não é evolutiva, né? É uma teoria religiosa. Então nós temos a borboleta, né? Há milhares de anos atrás, continua a mesma borboleta, ou seja, não mudou, né? É fixo. E aqui nós temos a primeira teoria evolutiva, que é a teoria de Lamarck, né? Jean-Baptiste Lamarck, que era um francês, ele começou a observar. Então, o Lamarck, ele pensava o seguinte, né? Ele propôs a teoria do uso e desuso. Como que é essa teoria? Se o indivíduo ele utiliza muito uma parte do corpo, a tendência é essa parte se desenvolver. Se ele não usa tanto, a tendência é essa parte se
atrofiar, né? Então, como exemplo, ele colocou o pescoço da girafa, né? Então, no ancestral da girafa, ele tinha pescoço curto, como aqui, tá? Aí, a girafa se alimentava de alimento rasteiro, só que o alimento rasteiro acabou, tá? Então, as girafas foram obrigadas a buscar alimento das copas das árvores. Então, elas começaram a esticar o pescoço, né? E com o passar das gerações, elas foram ficando com o pescoço mais longo, né? Até a girafa atual, ó. Então, é uma sucessão, né, de uso, né, excessivo que fez o pescoço alongar, né? Então, essa é a teoria de Lamarck, tá certo? Mas hoje nós sabemos que Lamarck ele estava errado, né? Olha aqui, ó, o Lamarck, tá certo? Então, Jean-Baptiste Lamarck, ele viveu no século XVIII, de 1744 a 1829, tá certo? Ele propôs a lei do Lamarckismo, teoria do Lamarckismo, tá? Então, baseada na lei do uso e desuso, né? Como nós vimos, a parte do corpo mais utilizada se desenvolve e as partes do corpo menos utilizadas se atrofiam. Até aí tudo bem, né? Ele tá certo, tá? E também essas características, elas adquirem, né? Ou seja, a lei dos caracteres adquiridos, né? O que vai fazer mudanças, né? Nos descendentes, tá? Só que o Lamarck ele errou num pequeno problema, tá? Então, o que acontece? Vamos puxar aqui pro nosso cotidiano, pro nosso dia a dia, tá? Então, o cara vai lá na academia, né? Ele treina musculação, fica com os músculos desenvolvidos, né? Fica forte. Bom, se Lamarck tivesse certo, né? Esse camarada fez o que na academia? Ele usou muitos músculos e os músculos ficaram desenvolvidos, né? E ele se casa com uma mulher também atleta, que faz o mesmo esporte, tá? Só que quando eles têm filhos, os filhos nascem sem musculatura desenvolvida, nasce normal, né? Vamos dizer assim. Se Lamarck tivesse certo, né, o filho já nascia musculoso, tá? Então, o Lamarck errou nesse quesito aí, ou seja, os caracteres adquiridos, ele não passa de uma geração para outra espontaneamente, não, tá certo? Então, essa lei dos desuso, ela caiu em descrédito, tá? Só que ela foi por muito tempo, né? Ela foi utilizada, né? Inclusive hoje algumas pessoas utilizam essa lei involuntariamente, né? Por exemplo, a questão do apêndice, né? Que nós falamos na aula anterior, né? Então, o apêndice, muitos falam que o apêndice, como ele perdeu a função, ele foi se atrofiando, né? E não é bem assim, tá certo? Então, esse é a lei do Lamarckismo, lei de uso e desuso, tá? Então, nós temos aqui o pescoço da girafa mais uma vez, ó, para vocês verem, né? Com o passar do tempo foi alongando, alongando, alongando até a girafa de hoje ter o pescoço mais longo, tá? Só que depois veio esse camarada aqui, ó, Charles Darwin, né? Que propôs aí o darwinismo, né? Então, qual que é o enunciado de Darwin, né? Lei da sobrevivência dos mais aptos, né? Ou seja, seleção natural, tá? Da mesma forma que os criadouros selecionam reprodutores de uma determinada variedade, permitindo que se reproduzam apenas os que tenham características mais desejadas, a natureza seleciona, né, nas espécies selvagens os indivíduos mais adaptados às condições reinantes, né? Então, o que acontece? O animal, né, irracional, ele vive por meio de instinto, né? Então, por exemplo, você tem lá num grupo de animais, né, a prole, né, o filhote mais fraco, ele vai ser deixado para trás, né? Ele não vai seguir com o bando, não vai ter essa proteção, só sair com o bando os mais aptos, né? Então, esse fato de deixar a própria sorte faz com que a espécie fortaleça, ou seja, somente aqueles que têm os genes mais fortes, né, as características mais fortes, eles que vão se sair melhor, né? Então isso que é a seleção natural, tá? E igual o Lamarck propôs, né, os caracteres adquiridos, né, são as características adquiridas que podem ser transmitidas aos descendentes, né? Nesse caso aqui não é passado de uma geração para outra, né? Demora de geração a geração, né? Demora milhares de anos para essa mutação ela ser observada, tá certo? Então, isso é a seleção natural darwinista. Então, a principal diferença entre Darwin e Lamarck é essa questão, né? Lei do uso e desuso, Lamarck, e seleção natural, o
Charles Darwin, né, formando aí o seu darwinismo. Então vamos ao pescoço da girafa, né? Para Darwin, realmente as girafas, né, eram de pescoço curto no passado. Só que tinha umas girafas mutantes que tinham pescoço comprido, ou seja, eram animais fora do normal, né? Eram mutantes, fora do normal, né? Eram aberrações, porque a maioria tinha pescoço curto, tá? Mas o que acontece? Com o passar do tempo, o alimento rasteiro foi acabando, né? E as girafas foram obrigadas a buscar comida nas copas das árvores, né? E o que acontece, né? Aquelas girafas que até então eram tidas como aberrações, né? Pescoço comprido, que era a minoria, elas começam a ter vantagem, né? Então elas começam a se alimentar, enquanto as de pescoço curto não conseguiam alcançar e iam morrendo de fome, né? Com o passar do tempo, essas girafas de pescoço comprido, elas não viam mais competidores de pescoço curto e começaram então a se reproduzir e deixar descendentes com pescoço comprido, ou seja, um exemplo também de seleção natural, ou seja, o próprio ambiente selecionou, né, o mais apto, tudo bem? Então, essa é a aula sobre evolução, tudo bem, pessoal? Muito obrigado aí por assistir e até uma próxima aula. Valeu!